Olá, seja bem-vindo. Eu sou Larissa Ramos, sou consultora de sistemas aqui na Bluesoft e hoje eu estou com a Amanda Martinez, que é responsável pela área administrativa e ela também tem uma vasta experiência na área de recursos humanos do supermercadista. E hoje a gente vai falar um pouco sobre recursos humanos. Amanda, eu gostaria de saber por que existem tantas vagas na área do varejo. Olá, Larissa. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar do Papo de Negócios. Bom, Larissa, existem vários tipos de vagas na área de supermercado, porque existem vários tipos de cargos diferentes dentro de um supermercado. Então, por exemplo, você tem um pacoteiro, um operador de caixa, um açougueiro, um padeiro. Então, isso já é uma demanda alta para captar mais pessoas, né? E além disso, eu considero que a área de varejo, de supermercado, é uma área onde é uma escola. Você pode chegar lá sem nenhuma experiência e você vai adquirir um conhecimento muito bom. Então você vai começar, por exemplo, como uma operadora de caixa, você vai conhecer um pouco sobre financeiro, você vai trabalhar como repositor, você vai conhecer um pouco sobre logística. Então o pessoal procura ingressar na área do supermercado para ter um conhecimento, porque às vezes eles não têm nenhum tipo de conhecimento, então é uma ótima oportunidade para esse tipo de pessoa. Além disso, às vezes o próprio gestor do supermercado prefere que a pessoa não tenha uma experiência, para ele poder ensinar do jeito que aquele determinado mercado trabalha. Então é por isso que existe um elevado número de vagas, mas também é uma ótima oportunidade para quem está procurando o primeiro emprego, por exemplo. Entendi. Então, na verdade, esses gestores de supermercados ou até mesmo de outros varejos, eles buscam uma pessoa para poder moldar e deixar no formato que fique ideal assim para o ramo que eles atuam, certo? Certo, porque algumas vezes a pessoa vem com alguns vícios de outras empresas e às vezes acaba não se adaptando à cultura daquela empresa. Então, muitas vezes eles preferem ensinar mesmo a pessoa para trabalhar de acordo com o que eles acham correto. Então, e também é uma forma de oportunidade. Porque a pessoa ela também consegue ir avançando para outras funções dentro do ramo também, né? Por exemplo, do supermercado, ela pode começar até como um empacotador e virar um gerente, uma fiscal de caixa, né? Exatamente, tive a oportunidade de conhecer pessoas que começaram como empacotador, por exemplo, e viraram gerentes de loja. Passaram por vários cargos dentro do supermercado, foram operador, foram fiscal, conseguiram cargos de confiança mesmo. Então, é uma área que você consegue ter uma carreira profissional. Então ele abre portas para você crescer e dali você até pode conseguir uma oportunidade para você estudar sobre aquela área e virar um especialista, né? Exatamente. Foi que nem eu falei, por exemplo, um repositor. Ele, querendo ou não, vai acabar conhecendo um pouco mais sobre logística, sobre marketing, por exemplo. Então, também é uma oportunidade, se ele está em dúvida, por exemplo, numa graduação que ele queira fazer, já é uma oportunidade para ele se decidir, ver o que ele mais gosta, ver o que se enquadra mais para ele. Ou não, às vezes ele fala, não é isso que eu queria, vou seguir uma outra área. Entendi. E qual seria o perfil do candidato, assim, dos profissionais que são dessa área, assim, do varejo? Que tipo de perfil que a pessoa deve ter? Olha, você tem que avaliar também de acordo com o cargo. Por exemplo, um açougueiro, é importante que ele conheça, por exemplo, cortes de carne. Porque assim, ele vai atender o cliente, às vezes o cliente vai fazer uma pergunta específica daquele corte de carne para ele, e é importante que ele demonstre uma confiança para aquele cliente. Mas eu acho que o principal perfil que as pessoas buscam é uma pessoa educada, uma pessoa calma, uma pessoa disposta e principalmente com foco no cliente. Porque desde o empacotador até um gerente de loja, todos eles têm contato com o cliente, direto ou indiretamente. Então assim, se você tá, por exemplo, o cliente está num corredor, tá com uma dúvida onde está determinado produto, ela vai procurar o repositor. Então assim, é importante que o repositor esteja disposto a ajudar aquele cliente e da melhor maneira possível. Eu acho que esse é o perfil ideal para qualquer cargo dentro do supermercado, por exemplo.
Até mesmo por essa questão de lidar com o cliente, né, como se fosse uma característica principal para todas as pessoas que são candidatas a uma vaga, né? Porque como elas vão ter esse contato, elas precisam se comunicar bem. Então essa questão da comunicação também é importante para esses candidatos, né? Extremamente importante. Comunicação, postura, linguajar, não falar de qualquer jeito, não falar coisas que desagradem o cliente, porque o cliente é o que vai garantir o seu cargo dentro da empresa e é o que vai garantir a empresa. Porque um cliente que volta sempre é uma garantia que você tem de uma venda, né? Agora, um cliente que está insatisfeito, ele não volta mais, porque ele sabe que talvez na outra esquina ele encontre um outro supermercado que vai atender ele melhor. Ah, entendi. E Amanda, existe alguma forma de você identificar esse perfil na entrevista, assim? É fácil, na própria entrevista, você conseguir identificar se a pessoa ela tem uma boa comunicação, se ela tem essa postura com o cliente, a gente consegue identificar isso? Olha, dá para identificar bastante coisa na entrevista, sim. Você pode ver a questão da postura, como eu falei, como ela vai falar com você. Você pode fazer até um teste específico, como se você fosse um cliente, como ela te atenderia. Fazer, por exemplo, olha, finge que eu sou um cliente, eu acabei de chegar na sua loja, eu tô com uma dúvida, o que você falaria para mim? Então é importante que na entrevista seja feita isso. Se você, por algum problema, não conseguir identificar isso na entrevista, tem um período de experiência que serve justamente para isso, para você avaliar o funcionário na prática mesmo, né? Você vai acompanhar aquele funcionário, vai ver se ele realmente está correspondendo com aquilo que ele demonstrou na entrevista, mas hoje você consegue sim pegar bastante coisa na entrevista e ver se aquele candidato é o adequado para a vaga que você está procurando. Certo. E você tem alguma dica também para a parte do candidato, de como que ele deve se portar nessas entrevistas de emprego? Se tem alguma coisa que os candidatos eles fazem assim que é errado nessas entrevistas? Olha, eu acho que o candidato tem que se preparar bastante para uma entrevista de emprego, seja ela o ramo que for. Eu acho que ele tem que ir bem apresentado, eu acho que esse é o primordial, porque é como diz a velha frase, a primeira impressão é a que fica. Então, se na primeira impressão ele já demonstrar que ele é uma pessoa que tem postura, que tem conhecimento, então ele já vai ganhar alguns pontinhos. É importante que ele seja bem sincero nas respostas dele, porque muitas vezes a pessoa acha que vai falar coisas boas na entrevista e que depois vai ficar tudo certo. Só que depois é pior, porque o entrevistador se frustra, porque vê que realmente não era aquilo. Então, é importante que ele sempre procure falar verdades, né? Não omitir nenhuma informação na entrevista e tentar pesquisar sobre a empresa, ver o que ela realmente busca, ver qual que é a vaga que ela busca, se realmente está dentro do seu perfil. Então, assim, são algumas dicas que podem fazer o diferencial na hora da entrevista. Que às vezes também o candidato ele acaba se candidatando a uma vaga e aí ele tem uma expectativa do que é as tarefas do dia a dia e na verdade não corresponde àquilo que ele estava procurando, né? Exatamente. Então também a empresa ela pode deixar claro também essa questão das atividades para as pessoas que estão se candidatando, no caso. Sim, ou a empresa pode colocar no portfólio de vagas dela já a descrição de todas as tarefas que aquela pessoa vai realizar, ou na hora da entrevista, ela fale para o candidato, olha, você vai realizar isso, isso e isso, vai desse jeito. Porque exatamente, nem sempre o candidato quer aquela vaga. Às vezes, realmente, ele também foi com isso, um né? intuito, mas não é aquilo que ele queria. Então, também é importante que ele diga na hora, olha, eu me confundi, não era bem isso que eu queria, muito obrigado pela oportunidade, mas eu não estou interessado nessa vaga. Porque senão, ele vai se arriscar naquilo que ele já sabia que ele não queria, e aí vai ser pior, porque ele vai falar, olha, no dia a dia ele vai falar, não quero, eu vou sair e é isso. Então, assim, vai ser ruim para o candidato e para a empresa, que também vai demandar um tempo que poderia estar investindo numa outra pessoa que realmente quisesse aquela vaga. E será que isso é um agravante para rotatividade alta nessa área? Olha, Larissa, digamos que também. Quando você entra numa área que você não quer, a chance de você sair é muito grande e a chance de você ter que contratar outros profissionais também é muito grande. Mas no ramo do supermercado, por exemplo, o que eu vejo muito que acontece é que, por exemplo, como eu disse anteriormente, o supermercado é uma escola. Então, às vezes a pessoa entra sem nenhum conhecimento, consegue galgar vários cargos dentro do supermercado,
consegue captar muito conhecimento e ver que ela quer uma outra área. Então, ela acaba saindo para outras oportunidades, mas que o supermercado foi fundamental para formar isso para ela. Então, muitas vezes eles adquirem esse conhecimento e acabam saindo e deixando vagas em aberto. Por isso que esse é um dos motivos pelo qual tem um índice de rotatividade alta. Por isso tem muitas vagas em aberto nesse ramo, então. Sim, esse também é um dos motivos pelo qual tem muitas vagas em aberto. Outro motivo é que às vezes é difícil contratar um funcionário especializado dependendo do cargo. Por exemplo, um padeiro. Às vezes o supermercado ele quer um padeiro que não seja apenas um padeiro, mas que seja um padeiro e um confeiteiro. Porque ele vai conseguir produzir mais coisas diferentes. Então, às vezes, é difícil achar esse profissional. Então, às vezes, a vaga fica aberta por um largo período de tempo, ou às vezes entra um padeiro, mas que não consegue fazer as duas coisas e aí acaba tendo que dispensá-lo. A mesma coisa acontece com o açougueiro. É importante que ele conheça tipos de cortes, tipos de carne. Então, às vezes, existe essa rotatividade também por a pessoa realmente não ter um diferencial. Ah, entendi. E quando eu encontro essa pessoa maravilhosa, que é o padeiro, que é confeiteiro também, que consegue fazer as duas coisas, o que a minha empresa precisa fazer para ela reter esse profissional, que é ótimo? Olha, Larissa, isso é muito importante. Existem muitas pessoas boas, mas que muitas vezes acabam não ficando na empresa por um motivo ou outro. O que a empresa tem que procurar fazer para reter esse talento é investir em benefícios, é muito importante. Muitas pessoas hoje eu vejo que às vezes não estão nem tanto preocupadas com o salário, mas se preocupa se tem benefícios na empresa, que pode dar uma garantia maior para ela. Um plano de carreira também é muito importante, porque a pessoa quer evoluir, ela não quer ficar para sempre naquele cargo. Então é muito importante que a empresa ofereça um plano de carreira e tenha bem claro isso para o funcionário. E investir em treinamentos também, em cursos, em especializações, porque às vezes a pessoa não tem condição de fazer. Então é importante que a empresa tente ao máximo também dar um diferencial para o candidato, porque assim como ela quer um funcionário que tenha um diferencial, ela também tem que ser um diferencial. E qualquer coisinha, por exemplo, o mercadinho da esquina não tem um convênio médico, por exemplo. Se eu fizer para os meus funcionários, eu tenho certeza que eu vou retê-los, porque o meu concorrente não tem. Então é importante que a empresa também pesquise os seus concorrentes para poder dar algum diferencial para os funcionários, porque aí com certeza eles vão pensar duas vezes antes de procurar uma outra empresa. Então a empresa ela deve não estar só preocupada com a execução do trabalho do funcionário, mas ela deve estar preocupada também com as condições e qualidades assim de vida mesmo que ela oferece para os seus funcionários, certo? Com certeza, um funcionário bem motivado, um funcionário bem instalado, consequentemente vai ser um funcionário mais produtivo. Então, às vezes, aquele funcionário ele tem até competência para fazer duas tarefas, vamos supor, mas ele não tem motivação para isso. Ele fala, mas eu poderia fazer isso, mas eu também não tenho uma estrutura para fazer isso. Então, é importante que a empresa acompanhe aquele funcionário, dê feedbacks também, se ela vê que tem alguma coisa que o funcionário não esteja correspondendo, por exemplo. Mas também é importante que ela veja o lado dela, né? O que eu estou oferecendo de diferencial para ele? Então, isso é fundamental. Então, existe uma troca, né, entre o funcionário e a empresa, né? E é importante que essa comunicação ela esteja clara para os dois lados, que isso vai ajudar bastante. Sim, é extremamente importante. Eu acho que a clareza é fundamental em todos os sentidos, porque você vai ter uma confiança daquela pessoa e ela também vai se sentir confiante e com uma estabilidade, porque hoje as pessoas também procuram estabilidade. Ainda mais com a crise, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ficar desempregado, muita gente é pai de família, depende daquela renda, então é importante sim. E às vezes ocorre até desligamento de um funcionário por falta de um feedback, né? Por falta de uma comunicação, né? Existe muito desligamento também por conta disso, né? Que às vezes são detalhes que poderiam ser resolvidos, né, antes? Sim, às vezes o funcionário está com algum problema pessoal, por exemplo, e cai o rendimento dele. Só que por você não ter um acompanhamento, você simplesmente acha que ele está fazendo um corpo mole, mas não, você não se propõe em conversar com ele, ver o que está acontecendo, tentar entender ele. Então, muitas vezes, numa conversa, num feedback, o que eu acho extremamente importante, não importa o tempo que a pessoa esteja na empresa, eu acho que um feedback tem que ser
pelo menos trimestral, para a pessoa saber, ter um norte do que ela está fazendo e também saber o que a empresa está esperando dela. Porque às vezes ela acha que ela está fazendo certo, que está tudo bem, e a empresa está vendo ela como um acomodado. Então esse diálogo, essa conversa, essa transparência é fundamental para manter também aquele funcionário e para a empresa ver se é isso mesmo. Às vezes ela realmente vê, olha, ele não quer ficar aqui, é melhor a gente fazer o desligamento, contratar uma pessoa que queira ficar aqui, ou muitas vezes é apenas uma falta de informação mesmo que ficou perdida no meio do caminho. É que por muito tempo as pessoas acreditavam que um funcionário, ele pediria as contas, nesse caso sairia da empresa por questões salariais, mas na verdade não é só por isso, né? Não, não é. Ele não quer só salário. O salário ele sabe que ele vai pegar para pagar as contas dele, mas e o resto? E a estabilidade? E meus benefícios? E o meu lazer? E a minha qualidade de vida? Então isso, hoje eles estão prezando mais do que o salário, com certeza. Então é uma série de coisas que influencia para você reter um bom funcionário dentro da sua empresa. Não é só questão salarial, não é só benefícios, é um conjunto, né? Sim, é um conjunto. Quanto mais diferenciais você tiver, melhor para você reter aquele funcionário. É claro que você tem que ter diferenciais de acordo também com o que você pode oferecer, Você né? também não vai oferecer um benefício que futuramente você tenha que tirar porque você não está conseguindo arcar com aquilo. Aí é pior. É melhor você conversar com o funcionário e falar, olha, no momento nós não temos esse benefício, mas futuramente, se a gente continuar com essas altas vendas, com certeza a gente vai dar esse benefício para você. Também já é uma expectativa que ele vai ter. Falar, bom, pelo menos a empresa tá correndo atrás, então eu vou ajudar a vender bastante para eu ter esse benefício também. Porque é importante também que a empresa motive isso no funcionário. Faça ele entender que a empresa depende dele, que se ele se dedicar, se ele vender mais, todos vão ganhar. A empresa vai manter o emprego dele e ele vai ter muitos retornos com isso. Entendi. E você falou também agora na questão da crise, né? Sim. E você acha que a crise ela afetou essa área de recursos humanos? Como que tá as questões? Tem muita gente sendo demitida. O que você consegue enxergar assim, trabalhando nessa área? Olha, Larissa, eu consigo enxergar os dois pontos. Com certeza afetou praticamente todas as empresas, umas muito e outras nem tanto, mas afetou com relação à despesa mesmo. Por exemplo, uma conta de luz mais alta, um supermercado também tem que pagar a energia elétrica, tem que pagar despesas que aumentaram mesmo. Outra coisa que afetou também é que talvez em questões de valor de venda não tenha afetado tanto, mas em quantidade de compra sim. Então, por exemplo, se eu for no mercado, se antes eu comprava 3 pacotes de arroz, agora eu vou comprar 1 pacote de arroz. E eu ainda vou pesquisar bastante, porque eu sei que tá alto, né? Tudo aumentou. Então, assim, eu acho que a crise afetou sim diversas áreas, a maioria das áreas, mas em contrapartida, as pessoas também viram uma oportunidade na crise. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário que eu já conversei com ele, eu dei benefícios, eu dei condições de trabalho para ele, e mesmo assim ele não demonstrou interesse em estar na minha equipe, fazer parte daquele sucesso. Então, assim, infelizmente eu vou acabar dispensando ele, e devido à crise, tem muitas pessoas boas no mercado de trabalho que talvez sejam iguais ou melhor do que eu precisava. Então também os funcionários têm que tomar cuidado, porque o emprego deles está em jogo, né? Então eles têm que dar esse diferencial para poder manter o emprego deles, mas a crise também está servindo de oportunidade para captar melhores profissionais dentro daquilo que eles precisam. Porque hoje em dia eu vejo assim, né? A gente vai no mercado e faz pequenas compras, diferente do que antigamente era, que você ia lá, fazia a compra do mês e tal. Hoje as pessoas pesquisam, mas não só a questão de preço, né? Elas também estão preocupadas com o atendimento que o supermercado presta, que o varejo está prestando. Então isso acaba se tornando um diferencial na hora que você vai fazer as compras também, né? Então se você tem bons funcionários que tratam os clientes bem, então a chance de você reter esse cliente é maior. Sim, né? E a chance de você se livrar da crise também. Porque um cliente, assim, a gente sabe que o supermercado, dificilmente ele vai fechar, porque todo mundo precisa comprar comida, todo mundo precisa comer. Então assim, ninguém vai deixar de comprar. Pode comprar em menos quantidade, gastar um pouco menos,
escolher uma marca mais barata, mas não vai deixar de comprar. Então, no momento da crise, se você tiver um diferencial no atendimento ao cliente, com certeza você vai garantir aquela venda em todos os meses. Então, assim, é muito importante que a empresa esteja preocupada com isso nesse momento de crise, porque não significa que ela vai deixar de vender, mas ela pode perder um cliente aqui, um cliente ali, e isso vai fazer a diferença quando ele for fechar as contas do mês. Talvez ele tenha mais despesa do que receita. Bom, Amanda, eu gostaria de agradecer você. E, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui no vídeo que a gente vai responder assim que possível. E se você quiser saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.bullsoft.com.br. Muito obrigada e até a próxima!